Bom dia, quem assistiu o vídeo aí depois, né? Passo longe de ser o Newton, né? O Newton que tinha mania de dar aula sozinho aí na sala, né? Mas eu vou começar por aqui, senão depois não consigo cobrir o tempo. Primeiro a gente vai falar sobre três pontos também da disciplina. Então, hoje é a quarta aula, a aula final da disciplina. Deixa eu conferir, então, sai o áudio aí. Então, hoje a gente vai falar sobre aspectos de áudio, né? 44.100 amostras por segundo é o nosso CD, Compact Disc, computador de DNA, que é uma abordagem de processamento paralelo, e trajetórias espaciais, né? Então, tá na moda agora, né? Então, Artemis, projeto de regresso à Lua, né? Então, tá na moda, né? E a área espacial ela vai ficar cada vez mais na moda, não tem jeito. Bom, continuando aqui, então, né? Então, por que 44.100 amostras por segundo, né? Então, engenheiros da Philips da Sony usaram a análise de Fourier e a fisiologia auditiva para definir o padrão que a gente tem do CD hoje, né? Que já não é nem o CD, depois ele passou para DVD, depois Blu-ray, depois a gente já migrou para plataformas digitais direto, né? Então, hoje a gente trabalha com streaming, né? Então, a transmissão de dados direto, sem ter esses dados persistentes aqui, salvo em alguma mídia física, né? Mas o livro que a gente tem de referência, se não me engano, é de 2005, então ele estava meio que na moda ainda, né? É um computador de DNA, que é uma abordagem do Edelman aqui, o Leonardo Edelman, que é um dos caras que criou aquele RSA, aquela técnica para criptografia, né? Ele visualizou uma possibilidade de fazer, resolver problemas, né? Utilizando a parte de processamento paralelo, utilizando o próprio mecanismo DNA, né? Isso aqui era bacana em 2005, vamos pensar assim, né? Mas não foi para frente. Não é muito. A ideia é bacana, mas tem uma ideia similar aqui que é muito mais potencial e ela realmente foi para frente. É a parte de computadores quânticos, né? Então, ao invés de você trabalhar com bits, você trabalha com quantum bits, né? Qubits, né? Qubits. Qubits são bits quânticos, né? Então, você tem um estado probabilístico do seu estado, né? Você não tem o 0 1, você tem uma probabilidade de 0, probabilidade de 1, probabilidade de combinações, né? Vou percorrer o sistema solar economizando energia, isso aqui é mais antigo que a Serra, tá? Então, assim, muitas coisas que a gente vai ver aqui, isso aqui é dos anos 1920, 1930. Então, quando o pessoal começou a estudar aeronáutica com força mesmo, que você tem esse projeto balístico, míssil, começou a estudar, a querer colocar coisa em órbita na Terra, muitos desses estudos eles já são dessa época, tá? E é válido até hoje. Então, mudança de órbita, né? Está em vamos pensar assim, uma altura da órbita terrestre, você quer subir ou abaixar esse satélite para uma outra altura, né, da órbita, e você usa essas técnicas aqui, né? Então, primeiro aqui, né, por que que a gente usa 44.100 amostras por segundo, né, para poder o padrão de digitalização de som e o padrão de CD, né? Por que ele foi feito nesse formato, né? Então, o som é uma variação de pressão que se propaga no tempo. Pode ser representada como uma função contínua, P de T, é a pressão ao longo do tempo. Quando digitalizada, essa função contínua é substituída por uma função degrau, né? Então, só rabiscando aqui, né? Imagina que a pressão sonora, o tipo de onda sonora ela é uma onda mecânica, tá? Então, é uma onda mecânica que vai transferir massa e essa massa ela vai sofrer compressões. Então, o ar, né, no qual a gente faz a nossa conversa aqui, na verdade, a minha corda vocal ela vai empurrar o ar que está lá, e aí esse ar vai ser comprimido e ele vai transmitir energia através dessa compressão
rarefação. Esse outro novo pacote comprime, ele rarefeita. E aí ele vai comprimir e rarefeita. Então ele vai fazer um deslocamento de ar assim. São ondas longitudinais. A gente tem ondas mecânicas, a gente tem ondas que são transversais, que são ondas que a gente usa, por exemplo, uma corda. Se eu amarro a ponta de uma corda e faço uma aplicação do esforço transversalmente, ela vai ficar fazendo aquela cobrinha. Quando a gente é criança, a gente amarra a corda no poste e fica fazendo isso aqui. Então, isso é uma onda transversal. A onda longitudinal, eu tenho que empurrar na direção do movimento. E aí, que tipo de onda se comporta assim? Quando a gente pega uma mola, eu imagino que eu tenho uma mola, aquelas molas malucas de menino brincar. Se eu pego ela e faço assim, ó, eu estico ela um pouco para poder dar mobilidade, né? Porque o ar que eu estou falando ele é compressível. Então, na hora que eu faço isso aqui, ó, ele vai fazer um monte de ondinhas e a gente vai ver ele se deslocando nesse sentido. A nossa voz, ela se propaga da mesma forma, uma onda longitudinal que ele está propagando em compressões e rarefações. Quanto mais longe, mais afastado vai ficando e vai perdendo essa potência, porque minha área é um pouquinho maior e ela tem dissipação de atrito com o ar, né? Ela vai esquentar um pouquinho o ar, vai perder energia, e aí ela vai se dissipando, além dela ter um campo muito aberto, muito grande, né? A onda ela vai ficando cada vez maior, né? Então, quando a gente olha, né? Então o som ele tem essa variação de pressão, que ele comprime e ele expande, ele comprime e ele expande. Eu pus uma figura aqui que é mais ou menos isso, tá? Então ele comprime e ele vai rarefazer, né? E essas variações de pressão, elas vão criar essas cristas de onda alta e baixa. As baixas são baixas pressões, as altas uma pressão alta. Com isso, você vai ter a sua formação da sua onda, que vai ser a onda sonora que você vai escutar, né? Então, se eu emito uma nota, né, dou um lá, né, 440 Hz, ele vai ter o período disso aqui, vai me dar, né, a frequência inversa desse período, frequência que é justamente a frequência que eu estou emitindo o som. Só que a gente não fala tons puros, então nunca vai ser um seno, acaba sendo uma coisa misturada, né? E isso aqui vai ter vários, né, sinais dentro dele, né? Então vamos devagar aqui que a gente vai entender isso aqui direitinho. Então o som é uma onda de pressão, uma variação de pressão no ar que ele vai se propagar ao longo do tempo. Ele tem propriedades fundamentais, a frequência, né, que determina o tom, se ele tiver uma onda muito grandona lá, né? Então ele está tendo lá uma frequência que tá bem baixa, né? Então, às vezes você tem uma frequência que é aguda, então, tanto mais grave é e quanto mais agudo, né? A amplitude é o volume, a intensidade sonora. Em acústica, a gente já mexe em intensidade, né? O nível de intensidade sonora se eu falo alto, gritado, né? Então, isso é o nosso forte e o nosso fraco, tá? Então, a gente tem, basicamente, pensando num sinal, a gente tem a distância entre os picos que vai me determinar a frequência, eu tenho a amplitude, né, do meu pico, que vai me determinar ali a amplitude ou intensidade de pressão sonora, tá? Então, um exemplo, vozes femininas têm frequência mais alta que masculina, né? Então, mais altas frequências, né? E a amplitude de Pavarotti, né? O cara cantava dentro de um teatro sem microfone, né? Uma potência sonora, né? Então, a potência vem justamente disso, tá? É... Certo? Então, vozes femininas têm frequências mais altas aí do que as masculinas. Para armazenar o som, então, em computador, né? A função PDT, ela tinha que ser discretizada para a gente poder salvar, porque a gente trabalha com, com mecanismos, né, de armazenamento que são digitais, né? Só um instante. A função é substituída por uma função degrau, né?
Então, cada degrau ele vai ter o mesmo comprimento de tempo, tá? Então, vamos pensar assim, se eu pego uma função degrau para poder representar, é mais ou menos assim. Quando você vai armazenar em dados, né, em dados digitais, você armazena ele. Opa, um minutinho. Então, dados digitais, ou você vai ter 0 volts, por exemplo, ou 5 volts. E aí você tem um microfone, que na hora que o microfone for falado, ele vai ter um nível de intensidade em volts aqui, que ele vai ser recebido pelo sinal de entrada. Aí esse número de volts aqui, se ele passar, vamos pensar aqui, e ele está baixinho, que tem ruído, ele vai e zero. Se ele começa a dar esse nível, ele vai jogar para 5 volts, e aí isso aqui, 5 volts, 0 volts, é convertido em zeros e uns. Só que, na verdade, você não tem um degrau só para zero ou um degrau só para um. É o que você vai ter de processo de conversão de analógico para digital durante o seu processo de aquisição de dados. Quando a gente fala lá, isso aqui é 1 bit, né? Então eu tenho 1 bit de discretização. Se eu tivesse 2 bits, então para 2 bits, vamos pensar, eu vou ter 0, 0, 0, 1. Oi, Glauber, tudo bem? 1, 0 e 1, 1. Então, com isso, eu consigo ter 4 níveis de discretização. 1, 1. Bom dia, professor. Bom dia. 0, 1 e 0, 0. Então, com isso, eu vou ter 4 níveis diferentes de potencial de discretização. Então, quando a gente fala que tem uma placa de conversão analógica digital de, sei lá, 24 bits, quer dizer que a gente vai ter 2 elevado a 24 possibilidades, ou 2 elevado a 24 degraus aqui para você poder fazer a conversão de um sinal que é analógico em um sinal que é digital, que são os níveis que estão aqui na sua escadinha, né? Então, estou falando aqui, Glauber, sobre digitalização do som, tá? Estou gravando, então depois eu recomendo aí dar uma voltadinha no começo aí da explicação, tá? Então, a primeira parte é fazer essa conversão, né, dos níveis que são analógicos para os níveis que são mais próximos ali do degrau da escadinha. E aí, os níveis que tem mais próximo ali do degrau da escadinha, ele vai assumir o valor digital, né? E aí, o som digital é representado pela sequência das alturas dos degraus, né? E aí, a gente vem com a pergunta, né? Mas quantos degraus por segundo são suficientes para que a gente perceba essa diferença, né? Aí a gente entra numa característica da anatomia humana. O ser humano, ele tem uma capacidade de audição, isso aí é teórico, conceitual, né? Então, foi estabelecido que o ser humano ele vai ter uma audição que vai estar entre 20 Hz e 21 mil Hz, então, ou 20 kHz, certo? Então, tudo que está abaixo de 20 é infrasonoro e o que está acima de 20 kHz é ultrassonoro, tá? Professor, no Os caso, então, o 20 Hz é muito grave, então, né? E o 20 mil muito Hz é grave. extremamente agudo, é isso? Exato, exato. E isso aqui são limites. Quando a gente faz audiometria, não sei se vocês já fizeram, a gente faz
teste que fica variando. O pulso é um tom puro de uma frequência só, para poder ver se você pega aqueles tons. Se você pega aqueles tons, ele está dentro do seu campo auditivo. E aí, o que acontece é que quando você vai tendo perda auditiva, você vai diminuindo essa amplitude de faixa. A idade, por si só, reduz isso, tá? A minha faixa já é bem estreita. Eu tenho 47 anos. Então, por exemplo, eu trabalho com acústica também no laboratório. Um dia eu estava fazendo testes lá e eu tinha colocado um gerador no celular. Então, no celular eu tenho um gerador de tom. E aí eu fui colocando um tom muito alto, 15 kHz, alguma coisa assim. Aí eu fui subindo, né? Tinha posto 5 e fui subindo, né? E aí eu virei e falei para os meninos, falei, olha, tanto que o celular é ruim, o dispositivo que ele tem é um peso elétrico que vai vibrar e vai gerar esse pulso. E aí eu falei assim, olha, ele não consegue vibrar nessa frequência, então ele tem um limite, né? Ele vibra só até tanto, mais do que isso ele não está conseguindo. E eu fui subindo a frequência, e aí eu parei numa frequência e fiquei conversando com eles. Eu não estava escutando mais nada. Por mim, o celular tinha parado, já não estava. Aí eles riram e falaram, não, Zé, pode desligar. Eu falei, ah? Ele falou, você não está escutando? Eu falei, não. Então, assim, tem faixas de frequência mais altas que eu já não escuto, né? Então, tem fatores. Tem fator de idade, e isso é um fator, e tem fator que eu trabalhei em usina, né, em indústria, 10 anos, né? Então, 10 anos trabalhando num ambiente com um protetor auricular, né? Então, assim, isso também reduz, por isso que você é obrigado a fazer audiometria todo ano trabalhando nesse lugar, né? Então, o ouvido humano ele é mais sensível entre 2.000 e 5.000 Hz. O que quer dizer isso? Quer dizer que se você colocar uma frequência mais alta, 10, você escuta, mas você não escuta com a mesma intensidade. Se você pega de 2.000 e vai varrendo, imagina uma pessoa normal que você fez audiometria, você sabe que ela tem a audição perfeita de 20 até os 20 kHz. Se você colocar uma fonte sonora que produz um tom puro e você mantém a mesma intensidade, ou seja, o volume, está no mesmo volume, você só vai mudando a sua frequência. Quando ela passar de 5 kHz, ela já vai começar a cair. Ele vai começar a escutar mais baixo, certo? Aí abaixo de 2 kHz também ele vai escutar um pouquinho mais baixo. Então, a gente tem uma curva do nosso ouvido, que é uma curva assim, ó. Onde você tem as faixas aqui entre 2 e 5 kHz, e você tem mais amplitude de ganho, que a gente chama. Zé, e para que serve isso? Vocês já viram decibelímetro, aqueles decibelímetros que a gente usa para poder medir intensidade de som? A gente vai fazer perícia, vai fazer fiscalização, ver se o escapamento do carro, ver se a casa de show está fazendo barulho, se eu posso montar um canil em tal lugar. Então você tem que montar um laudo, tal, tem que explicar isso, né? A parte acústica, você vai montar um show lá, tal, alguma coisa. Aí você tem que apresentar, às vezes, fazer relatório e fazer um projeto acústico para o negócio, né? Para aqueles decibelímetros, você tem algumas escalas. Uma das escalas a gente chama de dB, decibel A. Decibel A quer dizer que ele vai pegar aquele sinal e vai compensar isso aqui, ó, que é para a audição humana. Então, de acordo com norma que a gente usa para fazer perícia, etc., a gente é obrigado a usar essa régua que faz essa compensação, porque é a faixa na qual a gente tem mais sensibilidade para poder fazer a sua avaliação, tá? Frequências entre 10 e 300 Hz não nos ensurdecem, porque o ouvido é menos sensível nessa faixa.
Então pode estar tendo uma pressão absoluta ali, absurda, né? E não vai causar tanto dano. E a sensibilidade varia com o indivíduo e pode ser afetado por exposição prolongada a sons altos, que é o caso de quem trabalha, né? Ambiente ruidoso. Então, a gente tem, de acordo com a norma, a gente tem alguns níveis, por exemplo, os níveis de dB, né? O cara fala assim, tá tantos decibéis, né? Então, por exemplo, acima de 90 dB, você é obrigado a usar protetor auricular. Se você não for um ambiente que não dá para usar, o ambiente é externo, né, aberto, você tem que criar mecanismos para absorver essas ondas, né, e tentar abaixar isso aqui. Então, por exemplo, você Professor, pega qual que é a assim, diferença de hertz e decibéis? total, hertz é a frequência, é o quanto que você tem. Quando você fala alguma coisa ou emite um som, você tem uma onda sonora, certo? Essa onda Uhum. sonora, ao longo do tempo, isso aqui é uma pressão. Isso aqui é uma pressão que está variando ao longo do tempo, e aqui é o meu tempo que está circulando. Se eu pego essa onda aqui, eu tenho um período aqui, né? 1/período é a minha frequência, certo? A frequência é o quão rápido a minha onda ela oscila. Se eu tenho uma frequência muito rápida, muito alta, 20 kHz, é algo assim. Se eu tenho uma frequência muito baixa, 20 Hz, ela é algo assim, certo? Então, isso é a frequência. O dB está associado à minha amplitude. A minha amplitude. Porque o Altura? que Bom, dB em si, você tem que decibel, tá? O decibel é porque você tem 20 log na base 10 de uma pressão em função da sua pressão de referência. Qual que é a sua pressão de referência? Pressão atmosférica. Então, a sua pressão, onde você está aqui, você pega um barômetro, você mede, é a pressão atmosférica. É a coluna de ar sobre a minha cabeça. Isso aqui é a minha pressão de referência. A pressão que eu estou fazendo é o que faz você escutar. Porque o áudio, igual eu expliquei aqui antes um pouquinho, o áudio, ele funciona desse jeito aqui, ó. Ela é uma onda mecânica, só que uma onda longitudinal. É como se eu pegasse aquelas molas malucas, sabe aquelas molas de menino? E aí você fazia assim, ó, empurrar ela na direção que você está propagando o movimento. Então, na hora que você faz assim, ó, você vai ver que ela vai condensar, vai juntar, comprimir e vai espaçar. Vai comprimir e vai espaçar. E aí você vai ver aquela onda andando. Então, você está transmitindo o movimento na direção na qual você está excitando. E aí você tem compressão, rarefação, compressão, rarefação. E aí essa onda, ela vai criar isso aqui, ó. Regiões de pressão baixa, que ela está rarefeita, que é as regiões que a pressão está baixa. E você tem pressões que está bem comprimida, são essas regiões de alta pressão, certo? Então, a sua relação entre essas duas regiões é o que te dá o nosso famoso dB, tá? Então, é essa relação entre as duas pressões que vai te dar esse valor do decibel, beleza? E aí, esse professor, decibel. Oi. e por que que os instrumentos eles são afinados em 440 Hz? Por que que eles não fazem com que a gente fique surdo? Então, 440 Hz. Hertz é frequência, dB é intensidade. O Então, é porque a Hertz frequência, tá aqui que a frequência entre 10 e 300 não ensurdece, né? Mas acima disso ele ensurdece, né? Por que que os é instrumentos não porque. ensurdecem a gente? É o negócio seguinte: uma coisa é a amplitude do sinal. Amplitude da pressão quer dizer energia. É a quantidade de energia que seu ouvido está recebendo. Frequência quer dizer o quão isso aqui está junto ou quão isso aqui está espaçado. Isso não é energia, certo? Então, o que, que acontece? Frequência tem uma faixa de frequência que a gente escuta e tem uma faixa que a gente não escuta.
a gente só escuta de 20 a 20 kHz, certo? Uhum. Só que de 20 a 20 kHz a gente não escuta igualmente. Tem regiões que a gente escuta bem e tem regiões que tem uma queda, certo? Que é o ganho que nosso ouvido tem. Nosso ouvido tem uma curva de ganho desse jeito aqui, ó. Entre 2 e 5 kHz a gente escuta bem. Abaixo de 2 kHz a gente escuta com mais dificuldade. A gente tem uma atenuação. Quanto mais perto de 2, melhor a gente escuta do que mais longe de 2, certo? Então, lá em 20 Hz, 20 Hz, provavelmente, a maioria das pessoas já não escuta. Você tem um decaimento, você tem uma perda natural do ser humano de não escutar bem perto dos 20 Hz, certo? Dos 2 kg aos 5 kg, você escuta bem. Então, se eu mando uma onda com a mesma intensidade em dB para alguém, ele vai ter a sensação de que está mais baixo e outra está mais alta. Então, 2 kHz, eu mando essa mesma onda que está aqui na tela. Você vai escutar bem. Eu mando a 20 Hz. Você vai escutar um sinal baixinho, bem baixinho. Então, você fala, nossa, você abaixou o volume. Não, não abaixou o volume. A onda está exatamente com a mesma amplitude. Só que o seu ouvido não escuta do mesmo jeito. Ele abaixa o volume em algumas regiões. Entendeu? Entendi a diferença. Então, o instrumento, por Um é exemplo, no ele não... X, o outro é no Y. No Y é a energia, é o dB. No X é a frequência, que é o quão rápido essa onda vira ou não rápido. Por exemplo, aqui a gente tem uma onda verde e uma roxa. A roxinha tem a frequência mais alta do que a verdinha, é a frequência mais baixa. Tá vendo? Você olha o tamanho da onda, você vê que a verdinha tem uma amplitude mais alta do que a roxinha, que tem uma amplitude mais baixa. Certo? Então, a ideia aí, né, de 44.100, né, ela vai usar esse princípio de como funciona o nosso ouvido humano, tá? E tem uma consequência, que é uma consequência do teorema de Nyquist-Shannon, que é um teorema da amostragem, tá? O que é esse teorema da amostragem do Nyquist-Shannon? Eu vou fazer um parênteses aqui sobre transformada de Fourier. Vocês são em que período, hein? Só para o... Aprendi em cálculo, eu aprendi isso em cálculo 4. Transformadas de Fourier e transformadas de Laplace. Transformada de Fourier é a transformada que você vai pegar um sinal no domínio do tempo, que é isso aqui que a gente está vendo aqui, ó, e vai encontrar as séries de senos e cossenos que decompõem esse sinal em senos e cossenos puros. Então, esse sinal aqui no tempo, que é o que a gente tem num áudio real, porque nunca vai ser um tom puro, isso aqui é como se fosse um diapasão batendo no instrumento, uma nota pura, nenhum instrumento tocando uma nota só dá uma nota senoidal bonitinha desse jeito, não. Vai dar uma coisa desse tipo aqui, ó. E aí, a transformada de Fourier, ela serve para poder fazer a decomposição desses sinais em vários senos e cossenos, né? E aí você vai observar esse sinal no domínio da frequência e vai entender qual que é a frequência com que cada seno e cosseno está sendo representado. O teorema da amostragem de Nyquist-Shannon, ele vai dizer o seguinte, que se a máxima frequência que você quer analisar aqui, ela é 100, por exemplo, 100 Hz, né? Então, se a máxima aqui é 100 Hz, eu tenho que amostrar o meu sinal em 200. Então, ele dobra, tá? Então, a única ideia aqui do Nyquist-Shannon é que se o nosso ouvido ele escuta até 20 kHz, a nossa amostragem do nosso sinal tem que ser em 40 kHz. Para quê? Para que a gente consiga utilizar esse princípio. E por que esse princípio aqui ele é importante? Que é um processo numérico que na hora que você vai converter uma coisa que está aqui, um sinal no domínio do tempo, que a gente chama domínio do tempo, que é isso aqui, é igual isso aqui, ó.
tem aqui uma pressão ao longo do tempo. Na hora que eu vou passar ela com a função ao longo da frequência, que é esse outro sinal de cá, você vai espelhar ele aqui, ó, em relação aos valores negativos. Então, como você arreda ele um pouco para a esquerda para poder contemplar tanto positivo quanto negativo, porque o que está aqui nesse eixo Y aqui é o módulo, a função módulo, certo? Então, como aqui está é o módulo, ele vai trazer para cá e para cá. Ele vai espelhar. A gente acaba olhando só o lado positivo. Porque fisicamente, aí isso aí não é a matemática, a física, não faz sentido a gente falar em frequência negativa. A gente só fala de frequência positiva. Mas o processo de decomposição e a transformada de Fourier, ela vai pegar a função módulo. Então, por conta disso, ele cai metade, porque ele tem que arredar espelhado aqui em função do zero. E aí, como ele só pegou metade, a gente tem um outro caminho aqui, que era a frequência total, que ela acaba ocorrendo o que a gente chama de frequência fantasma. Ele vai pegar qualquer outra frequência que tiver acima aqui, ó, e ele vai espelhar aqui dentro dessa região aqui, ó. E aí essas frequências fantasmas vão criar ruído. Então isso é um princípio de amostragem, tá? Por conta disso a gente tem que pegar em 40.000 kHz para poder fazer essas amostragens de sinal, para poder escutar completamente os 20 kHz, que é o que o ouvido escuta, né? A escala nossa ocidental, né? Então a gente tem 12 notas, né? Então são 7 tecla branca lá e 5 preta, que tem os acidentes, né? Teclado moderno tem 7 oitavas completas, 88 teclas, cada oitava é esse intervalo de 12 notas, né? O Lá padrão que a gente usa para afinar é 440 Hz, que é o Lá, é a quarto Lá que a gente vai ter lá na sequência do piano, né? E a gente tem essa propriedade aí que a cada nota oitava você vai dobrando o valor dele em Hertz, né? Então, o Lá anterior ao Lá de 440 é 220, o Lá posterior ao Lá de 440 é o 880, né? E ele vai para os múltiplos, né? Temperamento igual aí é uma coisa que ocorre só no século XVII, aí, mais especificamente com o Bach, que eles tinham que compor músicas polifônicas, então tinham várias linhas melódicas em paralelo, e antigamente, antes da música temperar, o que quer dizer temperar? Eu vou pegar e vou criar uma razão para cada semitom dos 12 semitons que eu tenho, né? Então, se a gente pegar lá os estudos de Navier, né, Napier, que desenvolve o log, né, o estudo do log está muito associado ao problema da música, e aí ele é aplicado aqui justamente para poder encontrar essa razão, tá? E aí o Bach, que é aquele compositor, ele propõe o temperamento igual, que é essa definição aqui dos múltiplos. Porque naquela época do Barroco, que eles começaram a compor músicas com polifonias, quando o cara estava num lá, o outro ia lá para o outro lá, ficava um pouco dissonante, porque ele não pegava um múltiplo propriamente, porque até então a afinação dos instrumentos ela era pitagórica, ela não era uma definição de semitom ter um crescimento numa razão. Ele criava baseado em 3/5 do seu valor. E aí, quando você punha lá 3 oitavas para frente, aquele pequeno resíduo criava uma dissonância muito perceptível pelo ouvido. Então, o Bach, ele escreve, até num livro lá para Ana Madalena, que era uma das esposas dele, né, segunda, ele escreve o livro O Cravo Bem Temperado, ou seja, ele jogou pimenta no cravo, né? Ele veio e afinou de acordo com essa proposição dele de múltiplos, porque ele era um gênio da polifonia. Então, para que a polifonia no período barroco fosse adequada, o cara pegasse 4 oitavas para frente, para trás e casasse o som, fosse confortável, ele teve que fazer isso de forma intuitiva. E aí depois a matemática, a gente compreende que o que ele fez, ele criou esse padrão de semitom bem ajustado, né?
Então, a ideia do oitavo aqui, né, só para poder explicar como é que funciona esse negócio da frequência, né? E aí a gente tem as transformadas de Fourier, que na verdade você vai fazer isso, né? Que é a decomposição do seu sinal do tempo na frequência. Você tem que pegar o dobro sempre por causa desse teorema de Nyquist-Shannon. Você vai pegar os coeficientes aí, então o valor dos picos na sua frequência, e aí você faz a reconstituição do seu sinal, né? E se é 40, por que é 44, né, Zé? Por que é 44.100, tá? 44.100 e não 44, né? Porque o teorema de Nyquist, ele diz o quão mínimo a gente precisa. Então, se eu quero escutar até 20, eu preciso de amostrar pelo menos 40.000. Para evitar aquelas frequências fantasmas rebatidas para o lado de dentro, a gente usa filtros que a gente chama de filtro passa-baixa. Um filtro passa-baixa é o seguinte: imagina que eu tenho lá um sinal que eu passei para a frequência, vai ser um sinal assim, e aí aqui está em 1.000 Hz, e aqui está em 500. E aí eu não quero escutar acima dos 1.000, tá? Eu venho e aplico um filtro que a gente chama de passa-baixo. Eu vou cortar aqui e eliminar tudo que for acima dos meus 500 Hz, né? Então, na frequência, eu vou definir um valor para fazer o corte. Só que tudo que é físico, você não consegue vir e multiplicar por uma função. Meu filtro, ele não consegue ser algo assim, ó. Ele não consegue ser algo assim na realidade. A eletrônica que a gente utiliza é uma eletrônica que ela tem perdas, tem realidade física. Então, os filtros reais, eles não fazem isso. Eles fazem algo desse tipo aqui, ó. Então, é uma rampa que começa a decair. Então, o meu 40 é o quanto que eu quero. Só que eu amostro até 44.100 para poder ele vir decaindo, tá? Então, eu ainda tenho 44.100, mas aqui, ó, ele já foi multiplicado por perdas. A mesma coisa que a gente fez para o ouvido lá, ó, ele também tem umas perdas lá para cima, nos 44. Então, essa faixa de 4 é mais ou menos aqui 4%, 10%, é só para poder a gente ter essa queda aqui e a gente acabar não cortando, né? É um problema de discretização versus o problema do filtro, tá? É basicamente isso aí, que é ser compatível com tecnologias de vídeo já existentes. E outra coisa também é a compatibilidade tecnológica. Esse 44.100 também é um número mágico, tá? 44.100, vocês lembram dos padrões de TV, NTSC e PAL? Eram dois padrões na minha época, eu era criança, por exemplo, a gente pegava lá, às vezes, cartuchos de videogame e ia colocar lá, e era o outro padrão, americano, sei lá, nossa, era japonês, aí não dava certo, tá? Então, esses aqui eram os padrões de TV que a gente tinha, que aí, lá na TV, né, a forma de armazenamento físico, né? Porque, qual que é a ideia? Quando inventaram o CD, não existia o CD. Eles tinham que armazenar isso em alguma coisa. Eles pegaram umas fitas magnéticas que usavam esses padrões NTSC e PAL. Aí lá você tem uma quantidade de quadros, imagina que são os quadros aqui, ó, a fita. E cada quadro tem uma quantidade de linhas. A grande diferença entre esses dois aqui, o NTSC e o PAL, é a quantidade de quadros e a quantidade de linhas por quadro. Só que quando você multiplica a quantidade de linhas por quadro total de uma fita, os dois têm esse número mágico aqui, 44.100. Então, 44.100 é razão por conta desse decaimento você poder construir um filtro, e é razão também por conta do que se existia fisicamente para armazenar aqueles primeiros dados de um CD. Então, o CD ainda não existia,
eles tinham que salvar isso em algum lugar. Eles usaram fitas, né, de vídeo, NTSC e POL, e eles tinham esse tanto de espaço. Então era como se fosse uma fita de vídeo, cada campozinho lá, ele marcava ele como branquinho ou escuro, né? Ele fez tipo bits aqui, tá? E aí com isso eles faziam tipo um CD, uma fita magnética. Isso aí foi o que eles construíram primeiro. E aí o padrão que eles usaram, né, do quantidade de minuto foi 75 minutos, que era caber a nona sinfonia de Beethoven em um CD. Né? Eles precisavam de uma referência, eles usaram essa referência, tá? O segundo elemento aí que a gente vai ver da aula hoje é uma coisa que mais curiosidade do que realmente algum fato, tá? Isso não brotou, isso não deu certo. O CD deu certo por um tempo, funcionou, a gente foi para frente, né? Vou falar. Eu queria falar só sobre duas coisas antes da gente começar nesse capítulo novo. A primeira é sobre as duas primeiras atividades, professor. Ainda dá para enviar? Eu enviei a primeira com atraso, a segunda eu estou para enviar. Eu não deu para enviar antes. Ainda posso enviar e o senhor corrige? Eu vou abrir lá, e aí vou abrir por mais uns dias lá, e aí eu mando uma nota também nos avisos, que aí quem tiver na mesma condição ainda manda. Beleza? Pô, professor, obrigado. A outra era sobre a iniciação científica, que eu vi com o professor Daniel, ele falou que eu posso fazer, se eu fosse fazer iniciação científica, eu não teria problemas, mesmo se eu sendo de outra faculdade. Entendi. Aí me manda um e-mail lá, vamos montar alguma coisa que seja interessante para você. No caso, é o senhor que monta o projeto de iniciação científica ou eu também indico alguma coisa? Como é que Você, funciona? você pode indicar. Tem que ser algo que eu saiba também, né? Senão não adianta. Entendi, então, professor. Depois eu mando um e-mail para o senhor, então, viu? Muito obrigado. A gente vê isso aí, tranquilo. O segundo ponto aqui é sobre o computador de DNA. Isso aqui não brotou, não, tá? Isso aqui é só ficou no campo das ideias, a possibilidade, algo real, muito complicado. Se trabalhar com DNA, DNA de quê, de quem, como, né? O que você pode gerar disso, né? Ser vivo depois. Então, assim, brincar de vírus, né? Às vezes, né? Então, assim, é complicado. Então, problemas difíceis para o computador, né, que a gente tem, são problemas NP completo. Então, existe dentro da área da teoria da computação a explicabilidade de como se resolver determinados tipos de problema. E aí a gente tem classes de problema. Classes de problema quer dizer o seguinte, que quando eu aumento o número de instâncias, eu aumento a complexidade dele. Então, por exemplo, tem problemas que com duas variáveis eu resolvo ele facinho. Tem variável, quando eu vou subir nele para 5, 10, 100, ele vai crescendo de uma forma exponencial que fica impossível de ser resolvido, né? Então, um desses problemas complexos é o tal da criptografia lá, né, que a gente já viu. Que o RSA é um deles, né? Para se resolver por quebra, por força bruta, a gente não consegue ter computador que resolve, né? Quando você aumenta o tamanho do seu número primo, né? E aí, um dos problemas que são clássicos é o problema do caminho hamiltoniano, que na verdade é aquele problema do caixeiro viajante, né? O problema hamiltoniano é você tem uma cidade lá, que foi o primeiro problema, que você tinha caminhos entre esses pontos, né, na cidade, e aí você quer passar por cada um desses pontos somente uma vez, você quer encontrar a melhor rota entre começar de um ponto, chegar num outro e passar somente uma vez por cada nó, né? Esse é um problema que é um problema NP completo, porque quando ele tem poucas cidades, né, quando você tem poucos nós aqui, ele é um problema que você consegue resolver até visual. Mas se você vai crescendo isso aqui, ele vai exponencializando a complexidade de caminhos, né, que você pode ter alternativo, né? Então, o número de caminhos possíveis cresce exponencialmente com o número de cidades. Para gráfico com mais de 100 nós, mesmo supercomputador tem um tempo absurdo para poder resolver, né? A abordagem clássica é dividir o problema entre vários processadores simultâneos. Então,
que é um exemplo de um benchmark de 2005, que está bem fora, já bem defasado, né? Lembrando que a gente tem a lei do Shannon lá, que a cada 18 meses a gente dobra a capacidade de processamento. Então, 2005 para 26, você tem muitas dobradas, né? Processamento. E aí o Adelman aqui, que é o cara daquele RSA, né? Ele percebeu que poderia usar operações das fitas de DNA para poder fazer operações lógicas, né, utilizando um paralelismo massivo natural. O que é esse paralelismo massivo natural? Você tem as fitas lá, né, de DNA e elas fazem combinação, né, elas fazem arranjo, né, sem você precisar manipular. Então, só deixar junto ali, elas já vão casar, né? E aí ele está usando a estrutura do DNA, que é esse esquema de dupla hélice, e aí a gente tem também que ela pode ter 4 posições ali naquela fita, e a gente sabe que adenina só junta com timina e citosina só junta com guanina, né? E aí a proposta dele é cortar ali aquelas instruções, ele vai codificar em forma de, ao invés de ser zeros e uns, né? Então, ao invés de ele codificar a informação, ao invés de ser em zeros e uns, ele vai usar a DNA, a guanina, e aí ele vai montar uma fita que vai codificar a informação que ele quer, né? Ele vai remover um fragmento de DNA situado entre dois loci, né, lote, e lote é o local onde você está cortando a sua fita, né? Então, você vem aqui e faz um corte na sua fita. Então, você faz um recorte que representa aquela informação que você está querendo, faz corte, remoção e inserção. Você pode inserir aqui um outro pedacinho que complementa a informação que você quer. E você tem também o processo de DNA polimerase aqui, que ele vai fazer a cópia disso aqui. Ele vai criar uma nova fita que replica esse novo pedaço que foi feito, né? Basicamente isso aqui, ó. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar os nós do seu problema, então você quer como se fosse as cidades, né? Que eu quero encontrar o melhor caminho entre elas. Eu vou codificar cada cidade como se fosse uma fita, né? E aí essas fitas, elas vão se combinar aqui, ó, como se fossem os vértices também, né? Ó, ligação do 2 para o 3, ó. Aí do 3 para o 4. Aí você junta essa aqui que é a fita 3. Então, ele tem pequenas soluções que codificam isso e que codificam o vértice. E aí, com isso, elas vão fazendo... que a ideia dele é de colocar isso aqui, ó, dentro de um ambiente com 10 elevado a 14 cópias de cada fragmento colocadas em um único tubo de ensaio. Então, a outra propriedade que ele teve é de pegar várias cópias e jogar ali dentro daquele caldo e elas vão se combinando. E aí depois ele extrai ali, né, o que são a solução, né, o que elas se combinaram e o que sobrou, né. As fitas se combinam espontaneamente com suas complementares e com 10 elevado a 14 fragmentos do tubo, todos os caminhos possíveis são gerados ao mesmo tempo, sem programação explícita, né. Então, a ideia dele era montar algo desse tipo, sabe? Ele chegou a fazer esse teste aí. E a ideia ela é compatível, né, com a ideia de uma máquina de Turing. Uma máquina de Turing, só para fazer um parênteses aqui também, ela funciona da seguinte forma. A máquina de Turing é um cabeçote que se desloca, vamos pensar assim, para um lado para o outro. Isso aqui é dos anos. A máquina de Turing ela surge nos anos 50 com o Alan Turing, tá? Final da guerra lá. É um cabeçote que vai fazer uma leitura de uma fita. Essa fita aqui, imagina, na definição, ela é de tamanho infinito. Essa fita contém espaços, né, são as células.
E essa fita vai conter símbolos de um dicionário específico. Então, aqui, esse que eu estou mostrando para vocês é um dicionário que só tem binários, né? Então, só tem zeros e uns. E aí você tem um cabeçote, que esse cabeçote ele vai deslocar para a direita ou para a esquerda, e vai fazer leitura e escrita nesse cabeçote, tá? A máquina de Turing, ela é uma ideia, foi concebida pelo Turing, baseado nos escritos da Ada Lovelace, que propôs o primeiro algoritmo, né, para as máquinas de Babbage lá, máquina mecânica analítica lá. E aí o Turing, ele tem um teorema, um corolário do Turing, que é o seguinte: se qualquer problema puder ser resolvido, esse problema pode ser implementado por uma máquina de Turing. Baseado nesse princípio, hoje, toda vez que a gente tem um problema, a gente já abre o computador e começa a fazer um programa. Ou seja, o programa que a gente desenvolve é um conjunto de instruções que vai manipular estados de uma fita, de tal forma que vai resolver um problema, né? Então, se uma máquina de Turing, se esse problema tem uma solução, existe uma máquina de Turing que resolve ele. Essa é a proposição do Alan Turing, certo? Por isso que a máquina de Turing é tão famosa. Se houver um problema que possui uma solução, existe uma máquina de Turing que pode ser implementada que resolve esse problema. E aí muitas pessoas têm pego problemas que não têm solução para resolver usando a máquina de Turing, porque se comprova que uma máquina de Turing não é capaz de resolver aquele problema, é demonstrado que aquele problema não tem solução, né? Então, esse aí é uma das bases da parte teórica da ciência da computação, tá? E aí, o que é a ideia do cara lá, né? Então, você tem esse cabeçote, essa fita infinita com símbolos escritos nessa fita, e você tem uma tabela que seria o seu algoritmo, né? Então, você vai para um estado, se aquele estado lá tiver um símbolo tal, escreva tal coisa e desloca para tal e vai para o estado tal. E aí ele fica escrevendo, andando e mexendo, né? Então, existem máquinas de Turing que a gente implementa para poder resolver problemas mais simples de alocação, né? E máquinas de Turing hoje a gente ensina em ciência da computação para trabalhar no máximo com máquinas formais e autômatos, que é a base para construir compiladores para poder a gente escrever linguagem de programação, tá? Então a máquina de Turing ela é essencial para a construção de linguagens tipo Python, C, C++. Você tem que ter um compilador. Para ter um compilador, você precisa de implementar uma máquina de estado, que ela é feita lá usando essas máquinas de Turing, tá? Para poder criar gramática de livre contexto, etc. Por que eu entrei nesse parênteses aqui? Porque, na verdade, o Edelman ele propõe algo que é bem parecido com isso aqui, cara. É um algoritmo, né? Ele está propondo um algoritmo ali, né? As instruções são operações biológicas, então ele remove uma subfita de DNA em um local específico, que é a forma com que ele vai codificar cada local. Ele insere aquela naquele lugar preciso para poder fazer a combinação de uma cidade para outra, né? E aí ele vai gerando essas fitas aí. Na prática, então, as fitas de DNA se quebram espontaneamente e ocorrem erros, o resultado é probabilístico e não determinístico. Então vai ter um monte que vai combinar e outras que não vão combinar, né? É uma ideia, ele fez isso, funcionou, mas nunca mais vi nada que fosse feito com isso, tá? Professor, Oi. então o objetivo desse computador de DNA, então, é meio que teoricamente criar um DNA novo, é mais ou menos por aí? Não. Na verdade, o que ele quer é resolver um problema. Ele quer resolver um problema de qual a menor distância entre as cidades. No final, ele vai ter uma fita, e aí essa fita ela registra os trechos que vão indicar o caminho entre as cidades. Aí ele vai pegar lá a fita que esteja mais curta, vamos pensar assim, e que passou por todas as cidades. Na hora que ele pegar a fita, que tem todo mundo aqui. Então tem a cidade 1, a 2, a 3, 4, 5, olhou a fita aqui, tem todo mundo. Ele vai olhar e vai falar assim, esse aqui é o menor fita, então quer dizer que ele é o menor caminho entre todas as cidades.
entendeu? Tá, então essa matemática, esse computador de DNA é para resolver o problema, né? Ele tem que criar uma forma de codificar isso. Então, ele codificou. O meu problema aqui é encontrar caminhos entre cidades. A menor fita representa o menor caminho que ele percorreu. E a forma com que eu vou codificar isso aqui? Eu vou pegar aqui uma cadeia de, sei lá, 10 elementos. Às vezes ele pega 15, eu não sei, certo? A forma de codificar o que ele quer implementar através das fitas de DNA é que é o gargalo. Que é a mesma coisa do Turing aqui, como que eu estabeleço os algoritmos. Se eu estou aqui na posição tal, se tiver um zero, desloca para a direita, duas casas e escreve um aqui. Essa lógica aqui é que é o gargalo. A máquina de Turing, ela é simples, a ideia. É um cabeçote que desloca, tem símbolos aqui, você escreve e move. Pronto. Agora, o que é para eu fazer e como que eu vou representar o que eu quero aqui, eu posso montar uma máquina de Turing que resolva o problema do caixeiro viajante, que é o mesmo problema que eu tenho aqui, certo? Aí eu tenho que criar um algoritmo e representar cidades com um conjunto de caracteres. Você entendeu? Como que é feito isso? Não sei, mas existe uma que faz isso. Então, o Adelman, ele propôs fazer isso usando as fitas de DNA. Que jeito? Ele vai codificar as cidades utilizando um pedaço de fita e ele vai sair emendando automaticamente, porque tem as combinações, as ligações, e vai recortando e vai juntando. E ele falou, isso é feito de forma automática, porque uma coisa só gruda com outra coisa. E aí ele pega uma quantidade absurdamente imensa, de 10 a 14 cópias, e joga isso para deixar aquilo ali rolar. Então, de 10 a 14, ele precisa de algumas amostras para poder mostrar que aquilo é possível. E aí, aquele mais curtinho vai representar a ligação que vai cobrir todas e que foi o mais rápido. Entendeu? Então quer dizer que, por exemplo, as fitas de DNA mudam de ser humano para ser humano, né? Então todo ser humano tem uma espécie de codificação diferente para cada DNA. Não é, porque isso aí não tem nada a ver com o ser humano, né? Esse aqui foi feito com de planta, alguma coisa, é, não sei. Mas isso aqui ele não fez nenhum teste. Eu acho que daria um problema enorme se ele fosse trabalhar com alguma coisa de humano aqui, tá? Mas o humano, você trabalha numa escala absurdamente imensa, né? O sequenciamento genético de um DNA humano, nossa, é uma coisa grande, né? Você tem que pegar cada um dos cromossomos, vir lá é um negócio fácil, não. Tanto que para você fazer um sequenciamento do seu DNA, é um processo caro, não é baratinho, não. Porque aí você vai verificar em alguns locks lá, né? Em alguns lugares, que alguns genes que são específicos para determinadas doenças. Então, eu, por exemplo, eu não conheço ninguém que fez sequenciamento do DNA, que é um negócio caro, né? A gente vai ouvir falar, é aquelas Angelina Jolie, alguém que vai pegar e vai fazer o dela para poder ver se tem tendência para algum tipo de câncer, alguma coisa assim, né? Mas, fora isso, ser humano não é uma fitinha, não, é um negócio absurdamente de bilhões aí, que para fazer isso aí não é. Então, assim, o que ele fez aqui foi uma coisa de escala de laboratório, bem pequenininha, né? É 10 a 14 cópias, mas cada uma delas é curta. Entendi, Enfim, obrigado. enfim, isso aqui não rendeu, não foi para frente, não, tá? O que foi para frente foi computação quântica. E a computação quântica aí é outro esquema, trabalha com spin, né? Camada eletrônica, né? Dos elétrons e tal. Então, é diferente. E também está bem engatinhando. Já tem os primeiros algoritmos de computação quântica dos anos 90, primeiro computador quântico básico, 2008, mais ou menos. Hoje o que se tem
é coisa pequena. O que quer dizer pequena? Trabalha com, sei lá, 3 bits, coisas bem pequenas, né? Então, manipula números muito insignificantes, com gasto energético absurdo, uma pesquisa toda cheia de cuidado para poder fazer uma soma de 2 números, tá? Então, assim, a gente está ainda trabalhando com coisa muito primitiva, mas que a ideia da computação quântica é exatamente a mesma, que é trabalhar de uma forma probabilística e trabalha paralela, né? Então, o paralelismo nato dos qubits lá, né? A ideia é a mesma, só que usando outro princípio, não biológico, mas um princípio físico de sobreposição de estado da mecânica quântica, né? Você vai Bom, passar sobre computação quântica? não, não tem. Não tem isso na ementa. A nossa ementa não tem. Entendi. Bem, o último aí, gente, é sobre a parte de trajetórias, né? Principalmente satélites, de sondas, né? Então, como viajar muito longe do sistema solar sem ficar sem combustível, né? Então, é um desafio que tem nessas missões aí, direto tem problema. Analogia, atravessar um rio com correnteza, imagine que você precisa atravessar nada um rio com muita correnteza, né? Então, imagina na sua frente um rio largo com uma correnteza muito forte, né? Passando a água muito rápida, né? E tentar cruzar diretamente, a água vai te levar lá para frente, né? Então, o que a gente faz, a gente caminha na margem até um ponto que a correnteza está mais leve, a gente atravessa lá e da outra lado da margem a gente vem caminhando no seco até o ponto que eu queria chegar, né? Então, assim, a gente encontra um atalho, entre aspas, que é ver onde a correnteza é mais fraca, atravessa ali, e aí eu caminho até o local da borda lá, da margem que eu queria, que estava aquela correnteza forte, né? Então, no espaço, a gente tem esses corpos celestes naturais, né? Cometas, asteroides, que eles fazem percursos absurdamente imensos, né? Sem aporte externo de energia, né? Eles usam trajetórias de baixa energia, né? Você pega aí asteroide que está atravessando um monte de sistema solar e a gente para pensar que ele não está, ele está só na conservação da energia dele, né? Ele não está, ele está só surfando mesmo na onda, né? E que onda que é essa? O efeito da gravidade dos sistemas que ele vai passando, né? Então, a estratégia é deixar se levar nesses corredores gravitacionais e usar energia apenas para entrar ou mudar de corredor. Então, essa é a ideia da dinâmica orbital, né? Então, como os foguetes se propulsionam no espaço? Então, no espaço, a gente não tem atrito, né? Os foguetes usam um princípio de ação e reação, então você dá um disparo para um lado, você vai deslocar para o outro, né? Então, você tem essa equação de Tsiolkovsky aqui, que você tem essa variação da velocidade, vai ser essa velocidade de ejeção que você tem, e a variação de massa, né? A massa inicial sobre a massa final, depois que você descartou aquele gás ali que foi projetado, né? Então, quanto menor a massa da nave, quanto você consumiu de combustível, maior vai ser essa velocidade ali, delta V de propulsão, né? Mas Bom, isso não aí entra a daria parte da só para matemática. usar o combustível. Oi? Não daria só para usar o combustível para fazer uma propulsão e ficar navegando assim no espaço, já que não tem atrito? Tem atrito, mas você tem as órbitas, né? Você tem gravidade puxando. O problema é esse. A gravidade, ela existe. Você quer usar ou não. Então, assim, se você não usa ela de um jeito proposital, ela vai acabar te afetando porque você não levou ela em conta. E aí ela te atrapalha, né? Então, o que se faz é o uso desse ambiente gravitacional para você realmente surfar. É um surf que essas sondas fazem, tá? Você vai ficar andando em volta, por exemplo, esse Artemis aí que foi para a Lua lá, você gasta pouco combustível fora. O combustível basicamente é para você sair em órbita. Depois é pouquinho. Por quê? Porque você usa órbitas usando a gravidade. A gravidade vira uma corda te laçando, né? Então,
eu vou mostrar aqui umas coisas, mas por que que a gente está falando desse assunto? Porque ele associa com geometria, né? A parte de geometria analítica, a gente tem lá de elipse, hipérbole, parábola, né? E ajuda a gente a entender bastante sobre essa parte orbital, que funciona o seguinte. Não sei se vocês sabem, mas a Terra, por exemplo, vocês lembram lá da lei de Kepler, né? Que a gente tem um sistema solar que o Sol está num dos focos e a Terra está deslocando em uma trajetória elíptica, né? E aí, o que não sei se vocês lembram daquela lei de Kepler das áreas lá, que ela é constante, é que a velocidade é variável, né? Quanto mais longe do Sol, mais devagar ela tem. Quanto mais próximo ela se aproxima do Sol, mais velocidade ela tem. Então, na verdade, a Terra ou qualquer astro, ela roda muito rápido quando está próximo e ela vai bem devagar quando ela está mais distante, né? Na Terra, isso chega a ter um verão, por exemplo, no hemisfério sul, de 5 dias de diferença do hemisfério norte, tá? Por causa dessa velocidade. Só que a gente acaba nem considerando bem isso, não. E aí, por conta disso, é importante a gente. Então, a primeira lei de Kepler afirma que a trajetória de um planeta é uma elipse com o Sol em um dos focos, né? Então, está lá generalizando a trajetória natural de qualquer corpo sujeito à gravidade a essa seção cônica, né? Então, você tem seções cônicas. Vamos lembrar de seções cônicas, né? Seções cônicas. Imagina que a gente tem duas cônicas aqui, um cone em cima do outro, um círculo. O que é um círculo? Um círculo é um corte que eu tenho aqui, bem na horizontal, paralelo à minha base, né? Então, paralelo à minha base, se eu faço um corte, ele é um círculo, tá? Se eu fizer isso um pouquinho inclinado, se eu começo a inclinar ele aqui, ó, no corte na minha cônica, do meu cone, eu vou passar de um círculo para uma elipse. Se eu inclinar mais um pouco, passando aqui para minha geratriz, eu vou ter uma parábola. E se ela chegar a ficar inclinada, reta para cima aqui, ó, ela vai acabar cortando o cone lá de cima. E aí ela passa a ser uma hipérbole, né? Então, a gente tem se a gente for olhar as curvaturas aqui, a gente vai ter isso aqui, ó. Um círculo, é uma elipse, uma parábola e uma hipérbole. Até em português mesmo, figuras de linguagem. Quando você fala, eu cometi uma hipérbole, o que é uma hipérbole? Hipérbole é um exagero, né? Uma coisa absurda, né? Exagerando, né? Meu pai é um gigante, né? É uma hipérbole, né? Então, assim, a gente vai usar o conceito de círculo, elipse, parábola e hipérbole em trajetórias orbitais. Então, tem hora, por exemplo, que você tem astros, né? Você tem, por exemplo, um satélite orbital em torno da Terra, né? Você tem de GPS, por exemplo. Ele está em trajetória circular. Mas a gente tem também trajetórias elípticas, é o movimento dos astros em torno do Sol, né? Sistema solar nosso. Ah, Zé, então tem trajetória de parábola e hipérbole? A gente precisa ter, porque a gente quer sair de uma órbita e ir para outra, a gente tem que fazer uma mudança de altitude. E aí vai vir justamente a ideia de se usar hipérboles, trajetórias, né, e de parábolas, né? Então, elipse é uma velocidade abaixo da velocidade de escape, né? A velocidade de escape é uma velocidade mínima para você sair fora, né, de uma rota. Imagina que você está dentro de uma órbita ali, um satélite GPS, né? Então, o satélite GPS que está orbitando em volta ali de uma órbita, ele está usando o laço que está amarrado nele, é um laço o vínculo dele com a Terra, é a gravidade. A gravidade fica amarrada nele e ele fica circulando em volta da Terra, sem consumo de energia, certo?
trajetória fechada, o corpo fica, né, preso gravitacionalmente. Então, você tem órbitas de planetas, satélites, estação espacial, isso ali fica amarrado devido à gravidade, não tem nada, né? Então, use orbitar um planeta ou girar em torno do Sol. Uma hipérbole, né? Uma hipérbole, que é aquele movimento mais brusco que a gente pode ter, é uma velocidade acima da velocidade de escape, ou seja, você está ali rodando em torno da Terra. De repente, na hora que está nesse ponto aqui, ó, você vai e pisa no acelerador. Para quê? Para poder mudar dessa rota que está aqui para uma rota que está aqui, ó. Certo? Então, a trajetória que ela é aberta, o corpo passa, né, pelo astro e vaza fora. Então, por exemplo, você tem uma sonda que foi lançada lá, Viking, tá? Passou por Saturno, só que eu quero que ela não entre na órbita de Saturno. Então, se eu colocar ali uma órbita de Saturno e ela vier uma energia, vamos pensar assim, que vai ser capturado pela essa órbita, ele vai entrar ali na órbita de Saturno e vai ficar rodando em volta. Então, eu tenho que montar uma curvatura com um vetor de projeção dessa velocidade de escape, que ele vai bater ali, ricochetear e continuar o movimento dele, né? Então, a velocidade de entrada e saída da esfera de influência são iguais, mas a direção vai mudar, né? Então, para você entrar e para você sair, que a ideia é essa aqui, ó. Eu quero entrar nessa órbita aqui, ó. Então, eu venho e projeto essa linha aqui dessa hipérbole. Aí tá vindo aqui meu satélite, pá, bati aqui e parei. Eu só dei o disparo, já desliguei o motor. Aí ele bateu aqui, entrou nessa órbita e ficou. Aí eu quero sair. Então pisa no acelerador aqui. Pisei no acelerador aqui para poder sair nesse outro movimento de carro, né? Então o uso, né? Para que se usa isso? A gente usa isso como efeito trampolim gravitacional para acelerar a nave. Então quando a gente tem lá, imagina que a gente tem essas sondas que a gente tem na vida aí, Viking e tal. A gente tem um planeta, aí tem outro planeta, aí tem outro planeta, e eu quero que ele vá lá longe. Então eu sei que tem uma órbita aqui, tem uma órbita aqui, aí eu tenho outra órbita aqui, aí você vem e faz isso, joga isso, fica orbitando aqui, na hora que você está orbitando aqui, você projeta uma hipérbole para poder cair nessa, aí eu pego mais impulso aqui e jogo para cair nessa aqui. Então, isso aqui são os trampolins gravitacionais que o pessoal vai acabar projetando. Ah, Zé, mas você tem os momentos, né? Ele não está com foguete disparado o tempo inteiro. Ele só dá um disparo e desliga. Ele tem pouco. Você tem que pensar que ele é gás, né? Ele não tem um cilindro de gás imenso. É uma coisa muito restrita. É só para poder projetar um escape, para poder direcionar um pouco de movimento, né? Conservação do movimento ao que ele dispara para trás de ar é o que ele vai deslocar para frente, né? Ah, que gás que é? Costumam ser gases que você consiga comprimir muito para poder você ter uma capacidade maior, certo? Então, são combustíveis que são projetados para que você tenha, como é que fala? Tranquilidade de transporte, não pode ser muito inflamável, não pode ser não sei o quê, sabe? Então você tem que ter um monte de condição, de restrição. Se esse trem vaza, entra para dentro da cápsula, o pessoal morre devido à toxicidade. Então tem aspectos de segurança, de inflamabilidade, de compressibilidade. São combustíveis que são projetados para esse fim, tá? E aí você tem parábolas, né? São exatamente na velocidade de escape. Então, a velocidade de escape ela está justamente associada com esse movimento da parábola, né? Então, a gente tem um conceito que chama de excentricidade, né? Excentricidade aqui da minha figura geométrica, né? A hipérbole, você tem uma excentricidade maior que 1. Você tem uma parábola, ela tem exatamente 1. A elipse, ela está entre 0 e 1. Correr, né? Então, a excentricidade aqui é o que vai definir basicamente a minha velocidade de escape, né? Então, a minha velocidade de escape é a trajetória no qual eu vou ter uma parábola, né? Então, a parábola aqui vai ser a direção, né? Vamos pensar assim, que a minha sonda vai ter, na qual eu aplique a velocidade mínima para que ele mude de órbita.
Se eu não colocar uma velocidade mínima que ele mude de órbita, ele vai permanecer dentro da órbita, que é uma elipse. Se eu aplico uma velocidade que é suficiente, mínima necessária, para ele poder sair da órbita, eu estou descrevendo um movimento de uma parábola. Se eu colocar um pouquinho a mais, eu vou estar descrevendo um movimento de uma hipérbole. Então, na mecânica orbital aqui, a gente vai fazer esse tipo de cálculo, tá? Dos movimentos. Então, se você pega o livro do Newton mesmo, né, o Princípio, que é o livro da mecânica do Newton, ele é um livro completamente geométrico. Tá? É um livro de geometria do começo ao fim. Na prática, então, essa parábola ela raramente ocorre, mas é útil como referência teórica para calcular as velocidades de escape, né? Quando você vai fazer a definição da trajetória lá. É um limite, né? Acima disso aqui é o que você deseja. Quando uma nave passa próxima a um planeta massivo, a atração gravitacional vai acelerar, né? Então, é isso, né? Você está perto do... Quanto maior o planeta, quanto mais próximo do planeta, maior vai ser as velocidades que você vai estar trabalhando, né? Então, você pega aí o ônibus espacial, né? O ônibus espacial, ele ficava em... Ele fazia, acho que, 16 voltas em torno da Terra. 16, não menos, né? Acho que é 16 horas, né? Porque está extremamente perto, né? Então a velocidade é absurda, né? Então a nave entra na esfera de influência do planeta, é uma trajetória hiperbólica, em 2 pontos à mesma distância, né? Isso aqui é do trampolim, né? A nave tem a mesma velocidade escalar, porém a direção da velocidade mudou e ela vai... Vamos pôr uma figura aqui que é mais fácil de entender. Isso aqui é quando a gente quer sair de uma órbita e entrar numa outra órbita, ou seja, eu estou num círculo menorzinho e eu quero ficar mais alto, né? Então você tem essa abordagem de Roma aqui, ó, que é dar 2 disparos de queima, né, do seu expansão do gás ali para poder gerar escape, né? Então a primeira queima, né, inserção na elipse de transferência e a segunda na circularização da órbita de destino, ou seja, você está rodando dentro de uma órbita. Aí você dá um disparo para poder criar uma hipérbole, né? Então, na hora que você dá aquela pulada para um outro nível, aí você dá mais um disparo para poder garantir a conservação de movimento em torno daquela nova órbita que você deseja, né? Isso aqui foi proposto por Roma, né? Muitas décadas atrás, tá? Se eu não me engano, década de 30, uma coisa assim. Não, esse aqui é mais novo. Esse aqui já é dos anos 80, eu acho. Não, antes, dos anos 50. Essa de dar 2 tiros, né? Aqui tem 2 exemplos, né, dessas sondas, né? Então a gente tem aqui a Voyager 1 e 2, a Voyager é o objeto mais distante que a humanidade já projetou, tá? A Voyager 1 está a 24 bilhões, só para você ter noção, 24 bilhões de quilômetros da Terra. É o objeto mais distante que o ser humano já mandou. Foi lançado em 77, a 1, até hoje está funcionando. Ela manda sinais ainda para a Terra. Elas têm programas de desligamento e religamento de algumas funcionalidades para tentar preservar energia. Zé, que tipo de energia a Voyager usa, né? A Voyager usa um gerador radiotérmico. Isótopos que ele tem de material radioativo que geram um calor. Esse calor, através de umas placas de Peltier, convertem esse calor em energia elétrica que alimenta esses dispositivos, sensores, transmissores, etc. Então a Voyager ela tem um isótopo que vai perdendo devagarinho, né, vai perdendo o fim de vida dele, né,
Cada vez que ele libera ali o isótopo, aquilo ali vira calor, calor vira energia elétrica alimenta o sistema. Tá? E eu fico encantado de pensar que isso foi lançado em 1977. Então, aproveitar o alinhamento excepcional de Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Então, os caras pegaram um alinhamento de um monte de planeta para fazer esses trampolins aqui, ó. É o famoso tiveram uma janela de lançamento, por isso que vamos ter que fazer. E essa janela ocorre a cada 175 anos. Tá? Eles usaram esse trampolim para visitar os 4 planetas. Ela saiu do Sistema Solar em 2012. Você vê, já está longe há muito, muito, muito tempo. Orbitou aqui a sonda Galileu, que é bem mais nova, de 89. Orbitou Júpiter 35 vezes, ficou rodando em volta dela, usando o trampolim gravitacional da Lua e do Vênus para poder chegar lá. Então ela só deu a voltinha igual a Artemis fez, já lançou para Vênus, deu mais uma voltinha e caiu em Júpiter. Ele ficou rodando. Ficou rodando ali 35 vezes e aí ela acabou aterrissando, né? A gente tem essa transferência de Roma, que é quando você está querendo ir para 2 órbitas, né? Aquelas 2 queimas que eu mandei para vocês ali, mostrei. E a gente tem uma transferência bielíptica que usa 3 ao invés de 2. É quando a razão é muito grande entre as 2 órbitas, né? A distância é muito comprida ou quando é muito longe, né? Aí você usa esse sistema de bielíptica, tá? Você tem uma primeira queima, e aí depois, na hora que chega na outra, você freia, né? Então, por isso que ela tem um 3 do lado negativo aqui, tá? Tem também trajetórias de baixa energia, esse cara aqui, Bel Bruno, né? Americano. Isso aqui é uma formulação matemática bem pesada mesmo. O Bel Bruno, ele tem uma empresa, tá? O Bruno ganhou um prêmio devido a esse problema aqui, ó. A missão japonesa Rita, em 91, entrou em órbita lunar com combustível mínimo usando a trajetória do Bel Bruno. Essa missão japonesa aqui foi uma missão que eles lançaram essa sonda, essa Rita aqui para a Lua e o treco deu errado, tá? Deu problema e acabou que eles tinham um consumo mínimo de energia e não sabiam o que fazer. Isso é 91. Em 80 e alguma coisa, o Bel Bruno ele trabalhava lá no laboratório do Jet Propulsion Lab, lá da NASA, e ele tinha descoberto, através de equacionamento, cara, aqueles matemático, físico muito bom, sabe? E ele tinha proposto uma abordagem para poder resolver mudar a trajetória com pouco consumo de energia. Só que o pessoal lá não permitia, sabe? Ele tentou num outro projeto lá nos anos 80 usar essa técnica dele, só que o pessoal, vai brincar com o meu não, né? E aí não deixou ele validar a técnica, né? A ideia dele. E aí, em 91, teve esse problema, que foi um problema da agência japonesa. E aí, a agência japonesa, junto com a NASA americana, eles tentaram ver o problema, como é que resolvia. E aí os caras viraram e falaram, tem a ideia desse cara aqui, esse meu Bruno aqui, que mas nunca foi testado, né? E aí os caras japoneses permitiram, falou, pô, já estava perdida a missão, então você tenta aí. E aí ele aplicou as ideias dele, uma formulação mais matemática e tal, encontrou os pontos lá de equilíbrio gravitacional. E aí ele encontrou isso e usaram e deu certo. E aí por conta disso ele ganhou um monte de prêmio, né, nessa área espacial aí. E nos anos 2000 esse cara abriu empresa, né? Então, ele trabalha com essas empresas os Starlinks, as empresas de satélite. E aí o que ele faz? Ele constrói tipo rota, sabe? Eu quero lançar um satélite, né? Eu tenho uma empresa, eu quero lançar satélite de comunicação. Eu vou encontrar a empresa dele para poder ele fazer as rotas, né? Para consumir menos energia, né? Então, tem isso hoje, a empresa dele, tá? Bom, então a gente tem aí, né, essas sequências, né? Então, cada trecho da viagem é uma seção cônica, então a gente trabalha com uma órbita circular em torno da Terra, né?
fica aqui os satélites, os GPS, a vida e tal. A gente tem hipérbole de escape, né? Então, a primeira queima acelera além da velocidade de escape terrestre, então, que descreveria uma parábola, né? Então, acima de uma parábola, você vai conseguir sair fora da Terra. Aí você chega lá, por exemplo, Terra e Vênus, né? Então, vai seguir uma elipse. Aí você usa Vênus como um trampolim de novo para poder ir embora para Júpiter. E aí você está sempre navegando em órbitas circulares, hiperbólicas, elipsóides, né? E aí vai. Então são sempre seções cônicas, né? Parabólica é complicado porque é o limiar, né? Ninguém vai arriscar dar errado e não entrar, né? Então, essas trajetórias também são estudadas pelo pessoal que faz reentrada na Terra, né? Ou quando você vai fazer a reentrada do ônibus espacial, de uma sonda, né? A ideia de quando você está no vácuo e entra na atmosfera é a mesma ideia de quando a gente está na Terra e pula na água, né? Imagina que eu estou vindo a uma velocidade baixa, né? Eu estou do lado da piscina, eu venho e pulo na piscina, não dá nada, né? Então, assim, o grau de liberdade, a flexibilidade que tem para penetrar a água, né? Tá de boa. Agora, se eu for solto lá do alto da montanha, do alto da cachoeira e cair numa lâmina, numa piscina, né? Num rio, né? A água vai ser tão dura, entre aspas, quanto rocha, né? Por causa dessa velocidade que eu tenho, né? Então, o pessoal que estuda esse processo de reentrada de órbita, eles também têm que estudar essas trajetórias, porque se você vem com uma curvatura muito aberta, você ricocheteia, você bate na atmosfera e vai embora, né? E aí acabou, né? Não volta mais. Você não tem energia para entrar de novo na órbita, né? Você ricocheteia, aí você vai para uma órbita absurdamente aberta que você vai embora, né? E se você entra com ela com um ângulo muito reto, né? A atmosfera ela vai se comportar como se fosse um rio que vira uma rocha, né? Então você pula de algo muito alto, pega uma velocidade muito grande, na hora que você bate na água, aquela água é igual uma rocha. Então é a mesma coisa a atmosfera, apesar de ser ar, né? Então, assim, esses estudos, essas geometrias, elas são fundamentais para a parte orbital, tá? Então, concluindo aí, né, as três áreas que a gente correu hoje, né? Então, primeira, a gente herdou isso, vai ficar isso, né? Então, a gente tem as placas de áudio do nosso computador, né? Os nossos computadores hoje seguem isso aqui. O computador do DNA é só uma proposta que não foi para frente, só conheço um problema, né? E a gente tem as trajetórias espaciais estão aí todo dia, toda hora, tá funcionando, os planetas aí estão rodando em volta, né? Querendo ou não, segue elipse, os cometas, os asteroides, a gente, sem querer ou não, eles estão usando os trampolins gravitacionais, né? E a gente projeta para poder ter mesmo comportamento, né? Então, assim, não é que o pessoal é o gênio da matemática, mas é porque a gente compreende a natureza, observa os astros, né? Então, você pega Laplace, Lagrange, né? Matemáticos aí do passado que